Os irmãos podem se assentar. Hoje é primeiro domingo, né? Então, por conta disso, as nossas crianças vão permanecer aqui no templo. Os pais, os responsáveis de crianças que não pegaram o material do culto, se tiver alguém que não pegou o material do culto, pode pegar ali com a nossa irmã Tatiane, tá bom? Mas eu creio que todos já pegaram, né? Convido vocês a abrirem as Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos hoje dar sequência às nossas meditações na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, dos versos 14 ao verso 16. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 16. Diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de, nesse momento, meditar na Tua palavra. Obrigado, Pai amado, porque essa palavra é santa, viva, eficaz, traz vida e edificação ao nosso coração. E o nosso clamor, Pai amado, é que o Senhor possa, nesse momento, falar ao coração de cada um que está aqui presente, que possamos, Pai amado, ser ensinados e ser edificados pela Tua santa verdade. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos dias onde, para muitas pessoas, a verdade ela é relativa. Muitas pessoas pensam que cada um tem a sua verdade. Muitas pessoas acham que pode enxergar o mundo do modo que lhe parece mais conveniente. Ou uma visão onde não há regras, não há responsabilidades. Nós vivemos num mundo onde o padrão é não existir padrão. E isso, em certa medida, é esperado. Em um mundo onde não há referencial de verdade, em um mundo onde tudo é relativo, cada um pode viver da maneira que lhe parecer melhor. Sem regras, sem responsabilidades, sem padrões. Só que o grande problema desse modo de pensar é que nós começamos a ver esse modo de agir entrar dentro das nossas igrejas e acaba que nós tornamos relativos aquilo que é ser corpo de Cristo. Nós relativizamos o que significa ser igreja de Deus. E por conta disso, nós temos visto muitas igrejas agirem da maneira que lhes parece melhor. Lideranças que abusam do poder que têm, lideranças que zombam de Deus ao explorar os fiéis, costumes estranhos à Bíblia, que nunca foram ordenados pela palavra, ou até mesmo regras sendo criadas, mas que nunca foram dadas por Deus. Em nossos dias, nós temos visto igrejas que são tudo, menos o corpo de Cristo, que são tudo, menos expressões fiéis do Santo Evangelho de Jesus. Porém, meus irmãos, na palavra, nós temos a verdade absoluta. Há apenas uma verdade. Há apenas um modo pelo qual nós devemos guiar o nosso viver. Há um modo de ser igreja, como o Senhor mesmo nos ordenou. Exatamente sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Se nós observarmos o contexto desse último texto do capítulo 3, nós vamos ver que ele é uma conclusão daquilo que nós temos no capítulo 2 e 3, certo? Então esse bloco que nós estamos lendo, Paulo ele tem em mente tudo que já foi dito, tanto no capítulo 2, como no capítulo 3 dessa carta. E o que nós vamos perceber, meus irmãos, quando a gente se lembra dos ensinos do capítulo 2 e 3, até aqui, é que Paulo gastou muito tempo na sua escrita para orientar o jovem pastor Timóteo sobre como ele deveria orientar, sobre como ele deveria organizar a igreja. Paulo falou sobre como as mulheres deveriam se portar na igreja, o que é esperado das mulheres na igreja.
Falou também aos homens, falando que esses homens são chamados para a liderança, seja como presbíteros, seja como diáconos, e por assim o ser, eles têm responsabilidades espirituais para com o povo de Deus, devendo orar pelo rebanho que a eles foi confiado, sendo irrepreensíveis na conduta, tendo uma moral inquestionável, sendo um exemplo para toda a igreja. Esses elementos foram pontuados. E agora, nesse último bloco, Paulo passa a explicar por que ele gastou tanto tempo na sua carta, trazendo essas orientações para Timóteo. Se você observar, ele diz no versículo 14, eu pretendo ir ter com vocês, mas se eu não for, a igreja já sabe como deve agir. A igreja já sabe como deve proceder em direção à verdade. Então, Paulo aqui nos diz, olha, vocês têm que entender que existe uma forma de ser igreja. Existe uma forma pela qual nós precisamos conduzir os nossos ajuntamentos. Há um padrão para nós organizarmos as nossas congregações. Existe uma verdade que orienta a igreja. E essa verdade é o próprio Cristo. E por conta disso, nós vamos pensar hoje sobre a igreja como a coluna da verdade. Uma congregação onde nós não devemos viver como nos parece melhor, mas devemos ser orientados e sustentados pela verdade da palavra. Então, o primeiro ponto que nós vemos aí no nosso texto é que a verdade é aquilo que orienta a igreja. Paulo ele começa então esse bloco deixando claro qual foi a sua motivação para escrever toda essa carta. Não apenas o capítulo 2 e 3, mas qual que é a motivação para que ele escreva essa primeira carta a Timóteo. Porque, meus irmãos, sem sombra de dúvidas, Paulo ele queria visitar Timóteo. Paulo várias vezes chama Timóteo de meu discípulo amado, como um filho. Então Paulo deixa muito claro que ele nutre profundos afetos por Timóteo. Mas o que acontece é que nesse momento ele não tem condições. E Paulo também é aquele que planta a igreja de Éfeso, a igreja onde Timóteo era pastor. Então Paulo ele tinha muitos motivos para ir até Timóteo e visitá-lo e visitar a igreja naquele momento. Só que Paulo ele não tinha certeza de quando seria possível fazer essa visita. Muitos comentaristas defendem que nesse momento, nessa altura da sua vida, Paulo estava em alguma das suas viagens missionárias. A gente não sabe ao certo qual viagem missionária, mas ele estava em alguma das suas viagens missionárias, e por isso ele não conseguiria ir até a região da Ásia Menor, em Éfeso, para dar a devida atenção aos irmãos daquela igreja, a devida atenção a Timóteo. E por conta disso, a opção que lhe parece mais viável é escrever essa carta, que traz as orientações, tanto a Timóteo, como à igreja de Éfeso, sobre como proceder. Portanto, essa carta é uma espécie de seguro, onde Paulo diz, olha, ainda que eu não tenha condições de ir até vocês, ainda que eu não tenha condições de orientá-los pessoalmente sobre como devem agir na casa de Deus, as minhas orientações estão registradas, para que não haja dúvida sobre como proceder. E isso, meus irmãos, era algo importante para a igreja, porque diferente do que muitos creem hoje, a maneira como nós somos igreja, importa sim perante Deus. Tem toda uma carta dedicada de Paulo a Timóteo, falando como devemos ser igreja, como devemos viver como igreja. Então, meus irmãos, isso nos mostra que há sim uma maneira correta de ser igreja. Há sim um comportamento apropriado que é esperado daqueles que professam uma fé em Cristo Jesus, que não pode ser ignorado e não pode ser corrompido pelo pecado. Isso vai ficar muito claro nas três expressões que Paulo usa aí no versículo 15. Ele diz que a igreja é casa de Deus, igreja do Deus vivo e baluarte da verdade. Ou seja, esses três elementos, eles são um resumo do que é a igreja do Senhor. A primeira imagem usada aqui é que a igreja é uma casa, ou ela é uma família do Deus vivo. As duas traduções são possíveis, casa ou família. Por quê? Quando Paulo afirma que a igreja é uma casa, é uma família, muitas implicações vêm à nossa mente. A palavra que ele usa aqui, para casa, pode significar tanto casa como um prédio,
pode ser uma construção física, mas também pode ser casa no sentido de pessoas que têm vínculos familiares. E com certeza o sentido aqui é essa segunda opção, pessoas com vínculos familiares. Porque foi assim que Paulo usou essa palavra nos versos anteriores. No verso 4 e 5, orientando aos presbíteros, e no verso 12, orientando aos diáconos como devem ser as suas casas, não era a casa estrutura física, era a casa esposa, casa filhos, ou seja, eram os relacionamentos que ele tinha em vista. Então aqui nesse último verso, com certeza, é essa mesma perspectiva que Paulo tem. Como nós devemos ser igreja enquanto relacionamentos. E com isso, meus irmãos, Paulo está nos ensinando uma verdade fundamental. As Escrituras estão nos ensinando uma verdade fundamental. Nós, igreja, somos uma família. Nós somos como iguais, como irmãos. E esse conceito é tão importante que a palavra irmão, nas cartas de Paulo, só nas cartas de Paulo, aparece em 118 vezes. Em 13 cartas, a palavra irmão aparece cerca de 118 vezes. Mostrando o quão importante isso era na compreensão de Paulo em relação ao que é ser igreja. Isso, meus irmãos, nos deixa claro como que nós somos filhos de Deus, irmãos um dos outros, e temos a mesma dignidade perante Deus, independente de idade, cultura, sexo, posição social, enfim, não importa. Os nossos vínculos, eles são familiares, nos termos usados aqui. E perante o nosso Pai, nós somos iguais. Nós precisamos tratar uns aos outros assim, como irmãos uns dos outros. E por isso mesmo, como irmãos em Cristo Jesus, nós somos chamados a amar uns aos outros com profundidade. Então você fala assim, pastor, mas eu não amo nem meu irmão biológico. O meu referencial de irmão é péssimo. Eu não amo o meu irmão, filho da minha mãe, filho do meu pai. Como é que eu vou ter condições de amar o meu irmão na fé? Mas, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa. Um erro não justifica o outro. E se nós somos chamados filhos de Deus, fazemos todo parte do mesmo corpo, nós precisamos nortear as nossas relações pelo amor, e não pela intriga, não pela contenda, não pela divisão ou pela provocação. Muitas vezes nós temos visto igrejas, locais que deveriam ser casa de Deus, local onde nós deveríamos ser irmãos, onde o que mais existe é intriga, onde o irmão usa qualquer situação para provocar o outro irmão, onde tudo vira situação para divisão. Meus irmãos, que casa que é essa? Onde irmão vive provocando irmão? Que casa que é essa? Onde os irmãos vivem em divisão? Que casa é essa onde só há intriga e contenda? Se a igreja é casa de Deus, se nós somos irmãos uns dos outros, não há espaço para divisão, intriga, provocação ou dissensões. É a casa de Deus. Ele é o Pai que nos governa. E temos que viver em unidade como irmãos, como família. Nós somos um, temos que ser um. Então essa é a primeira implicação dos termos usados aqui por Paulo. A segunda imagem que ele nos diz é que nós somos a igreja do Deus vivo. E essa expressão que aparece aqui, Deus vivo, ela é uma expressão que acontece muitas vezes na Bíblia. E todas as vezes que essa expressão Deus vivo aparece, ela aparece para fazer oposição aos deuses mortos ou aos deuses falsos. E qual que é o sentido disso? Com isso, quando Paulo usa essa expressão, nós somos a igreja do Deus vivo, ele está nos ensinando que nós não podemos viver como igreja, achando que nós podemos fazer de Deus aquilo que nós bem entendemos. Deus, ele é um Deus vivo, ele é aquele que direciona a sua igreja. Existe riqueza na vida comunitária, existe a direção de Deus nos guiando. O nosso culto é para Deus, a nossa pregação tem que ser para Deus. Celebramos o sacramento em lembrança daquilo que Cristo fez. O culto é dele, não é nosso. Logo, nós não podemos fazer na igreja aquilo que nos parece melhor.
Nós não podemos ser igreja da maneira que nos parece melhor. A igreja é de um Deus vivo, que sabe o que faz, que sabe o que se espera da sua igreja. Por isso nós não podemos contaminar o culto, ou não podemos contaminar as nossas próprias vidas com toda sorte de coisas profanas. Ele é o Deus vivo, ele não é um ídolo morto. Ele deve ser o centro de tudo o que nós somos. O objetivo de nossa vida é viver em adoração, viver diante daquele que governa a sua igreja, conforme a sua verdade. Meus irmãos, ele é o Deus que se dá a conhecer a cada um de nós, aquele que governa a sua igreja, e por conta disso ele deve ser honrado. Ele é Deus que vive, e por isso deve ser servido e adorado conforme ele mesmo estabelece. E a última imagem que ele usa aqui no versículo 15, é que a igreja é coluna e baluarte, ou fundamento da verdade. As duas imagens usadas aqui, elas são imagens interligadas, e ambas se referem à estrutura que sustenta um prédio, e dá então para esse prédio estabilidade. Então, o primeiro é a coluna, as estruturas verticais que dão sustentação e que dão altura a um prédio. E a outra estrutura é o baluarte, é o fundamento, são as fundações de um prédio, sobre o qual ele é edificado, é sobre as bases sólidas, onde nós fazemos as edificações. Então essas duas imagens nos mostram a mesma coisa. A igreja é aquela responsável por dar visibilidade à verdade, como colunas que levantam o mais alto possível a verdade de Cristo, enquanto se mantém firme sobre o sólido alicerce, diante das mentiras e ataques que certamente sofrerá. Assim, meus irmãos, a responsabilidade da igreja perante a verdade, ela é dupla. Nós temos que sustentá-la com firmeza, temos que defendê-la, e também devemos mantê-la bem alto, para que assim haja proclamação do Evangelho. Como diz John Stott, a comentar esse texto, a igreja depende da verdade para a sua existência, e a verdade depende da igreja para a sua defesa e proclamação. Analisando essas duas metáforas colocadas aqui, Stott ainda comenta que a igreja, ela tem uma dupla responsabilidade em relação à verdade. Primeiramente, como fundamento, a sua função então é sustentar a verdade com firmeza, de tal forma que ela não caia por terra diante dos falsos ensinos. E segundo, é manter a verdade nas alturas, de modo que ela não fique escondida, é sustentar com firmeza e defender o Evangelho em um mundo caído, em um mundo onde todas as instituições bíblicas são questionadas, em um mundo onde a Bíblia é questionada, onde a verdade autoritativa é questionada, onde a moral e a ética bíblica é desprezada. A igreja tem que ser o baluarte da verdade, uma igreja que não se dobra aos conceitos do nosso mundo, uma igreja que não se dobra ao nosso século, que não se dobra às nossas vãs filosofias, progressistas, libertárias, mas que olham para a verdade de Deus, como sendo aquilo que nos conduz como igreja do Senhor. Não se dobra, mas sustenta a verdade, proclama a verdade, porque ela é o firme fundamento da igreja, ela é o sólido alicerce sobre o qual nós estamos fundamentados. Isso é ser igreja, é entender como nós devemos ser aqueles que olham para a verdade, que amam a verdade e defendem a verdade. Mas qual verdade é essa? O que é a verdade? Exatamente esse é o segundo ponto que Paulo vai nos mostrar nesse texto, no verso 16. A verdade é aquilo que sustenta a igreja. Então Paulo, nos dois primeiros versos, ele deixou muito claro. A igreja, ela tem que sustentar a verdade. A igreja é alicerçada sobre a verdade. Mas qual verdade é essa? O que é a verdade? Essa é uma pergunta fundamental, não apenas nos nossos dias, mas a verdade, ela sempre foi uma questão crucial para a humanidade. E nesse sentido, as Escrituras sempre nos deixam claro que o único caminho, verdade e vida é o próprio Cristo. Como o Evangelho de João vai nos ensinar em João 14, versículo 6. É sobre Cristo, a verdade fundamental de Deus, que a igreja deve ser edificada, como fica claro no último verso.
Paulo ele conclui o capítulo 3 dessa carta com um hino. Pode parecer que não, porque no português o versículo 16 ele parece apenas um verso, né? Mas se nós olharmos esse versículo 16 em grego, nós vamos perceber que é muito diferente do português. No português não tem nada de poético no versículo 16. Mas esse texto em grego, ele tem rimas e ele tem paralelismos, que nos mostram que esse texto ele não é um simples texto, mas ele é um poema, ele é um hino, há um pequeno cântico, ou talvez a estrofe de uma música, onde se cantava sobre a majestade e a grandeza do Redentor. A maioria dos estudiosos defendem que esse hino não foi criado por Paulo aqui. Paulo não criou esse hino que nós temos aqui registrado no versículo 16. Paulo apenas mencionou um hino que provavelmente já era conhecido da igreja, já era conhecido dos fiéis naquela época. Mas isso não tira o mérito dessas palavras, pois é um testemunho da grandeza de Cristo, da verdade que é Cristo Jesus. Então a primeira afirmação desse verso deixa claro que todo o sistema da verdade cristã é uma revelação divina, e não uma invenção humana. Então a verdade não é criação de homens, mas é a revelação de Deus. Aquilo que ele chama aí no versículo 16 do mistério da piedade. Então Jesus ele é assim chamado porque nós só podemos conhecê-lo pelo fato dele se revelar. É mistério porque antes estava escondido, mas em Cristo é revelado. Mas aí, por isso que é esse mistério. Não é criação humana, não é invenção nossa, não é mérito nosso, mas é Deus se revelando ao homem por meio da pessoa de Cristo Jesus. E esse mistério revelado na pessoa de Cristo é o que nos mostra então o que é a verdade. Esse mistério revelado que nos apresenta o nosso Redentor, o Redentor da igreja, um Redentor grande, digno de ser louvado. E esse hino canta justamente sobre essa grandeza do Redentor, a grandeza daquele que foi revelado. E algo que deve ser notado é como como Paulo faz a conclusão desse capítulo. Porque se os irmãos forem vindo e observar, você vai ver que o capítulo 2 e 3 são capítulos bem práticos, falando sobre o que as mulheres têm que fazer, o que podem não fazer, sobre o que os presbíteros devem ser, sobre o que os diáconos devem ser. Mas de repente Paulo fala assim, olha, mas não é sobre ninguém de vocês. Não é sobre mulheres, não é sobre homens, não é sobre diáconos, presbíteros. Vocês são importantes na igreja. Vocês compõem a igreja. Mas é sobre Cristo. A igreja não é sobre os nossos desejos. A igreja não é sobre a sua liderança. A igreja não é sobre aqueles que congregam na igreja. A igreja é sobre Cristo. Ela tem uma ordem, mas é sobre Deus, falando ao homem na pessoa de Cristo Jesus. Essa é a verdade da redenção. E é por isso então que Paulo conclui esse bloco com essa verdade, dando a nós motivos de louvores. Ele termina esse bloco, onde fala sobre a organização de igreja com louvor a Cristo Jesus, pois Ele é o centro da igreja, Ele é o centro do nosso culto, Ele tem que ser o centro da nossa existência. E isso tem que começar pela igreja, tem que começar pelo nosso exercício de adoração. Exatamente isso que ele nos fala aqui. E algo que nos chama a atenção ao olhar para este hino, como comenta o Hendrickson, um comentarista bíblico do Novo Testamento, é que esse hino ele é composto por 6 linhas. E ele começa com uma linha falando sobre o nascimento humilde de Cristo e termina falando sobre a sua gloriosa ascensão aos céus. E esse hino ele é basicamente 3 contrastes, né? Basicamente, então, cada linha está em contraste com outra linha. Então, o Jesus encarnado, frágil, é contrastado com o Espírito poderoso. Os anjos celestiais, contrastados com as nações da terra. E o mundo inferior é contrastado com a glória de cima. Então, essas 6 declarações poéticas, em suma, evidenciam a grandeza de Cristo, a grandeza do nosso Rei. A primeira linha desse hino nos mostra que Jesus então foi manifesto em carne. Aqui nós estamos lembrando-nos da encarnação do Verbo. Jesus assumiu forma humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Como nós lemos lá em João 1, versículo 14. Ele nasceu de uma mulher na plenitude dos tempos. Gálatas 4, versículo 4. E quando ele então se despe da sua glória, quando ele vem ao mundo, Cristo nos mostra como Deus se revela à sua igreja. E esse hino começa lembrando desse fato. Cristo, humildemente, vem de encontro à humanidade. Ele se fez como eu e você, sentiu as nossas dores, sentiu as nossas angústias. Ele se compadeceu de nós. Deus, o Filho de Deus, se fez homem, para entender, se compadecer conosco, com as nossas lutas, com as nossas aflições, com as nossas angústias. Na sequência, o texto diz que Jesus foi justificado em espírito. Embora, meus irmãos, nem todos os homens tenham reconhecido a sua glória, pois como bem nos vai dizer o profeta Isaías, ele é o mais desprezado dentre os homens, Isaías 53, versículo 3, Jesus foi plenamente achado no Espírito. E o que é que isso quer dizer? Na perfeita justiça de Cristo, ele então foi plenamente estabelecido pela ação do Espírito Santo ao longo de todo o seu ministério. Quando a gente olha para o ministério de Cristo Jesus, em todo o seu ministério nós vemos a ação do Espírito permeando aquilo que ele faz. É por meio da ação do Espírito que ele é concebido. O Espírito Santo testificou da sua missão no seu batismo. Cheio do Espírito do Senhor, Jesus enfrentou vitoriosamente a tentação no deserto. Pelo poder do Espírito, ele realizou o seu ministério, ressuscitou dentre os mortos. Então essa frase destaca, portanto, a perfeição espiritual de Cristo Jesus e a sua dependência do Espírito Santo de Deus, a sua dependência do Pai, em todo o seu ministério. Mas o texto também nos diz que ele foi contemplado por anjos. E por que isso? Se nós nos lembrarmos dos relatos dos evangelhos, nós vamos ver que os anjos estavam sempre presentes ao longo de todo o ministério de Cristo Jesus. Foram os anjos que anunciaram aos pastores o nascimento de Cristo. Foi um anjo que anunciou a Maria que ela seria mãe do Filho de Deus. Então na sua tentação, foram os anjos que ampararam Jesus quando ele foi tentado ali no deserto. Em seu ministério, em sua agonia, em sua ressurreição, foram os anjos que anunciaram primeiramente, olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, e também o texto de Mateus 16 diz que os anjos precederão a sua segunda vinda, quando ele então virá reivindicar o trono dos céus e da terra para todos sempre. Então, o que esse texto está dizendo é justamente lembrando dessa narrativa. Os anjos sempre presentes no ministério de Cristo Jesus. E esse mesmo hino nos lembra, na sequência, que Jesus foi pregado entre os gentios. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele deixa a sua igreja uma missão, registrada lá em Mateus 28, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, os batizando em nome do Pai, do Filho. Então, é exatamente sobre essa missão que foi entregue à igreja que esse verso aqui fala. O mesmo Cristo que foi rejeitado e desprezado, agora é proclamado entre as nações. Uma responsabilidade que cai sobre nós, que somos a igreja, que cai sobre nós. Como a gente leu, a igreja é a coluna da verdade. É a igreja que tem que proclamar a verdade. A igreja é sustentada pela verdade e proclama essa verdade. A igreja sempre foi, meus irmãos, e sempre será o meio pelo qual Cristo é conhecido nesse mundo. Não podemos nos fazer negligentes com tamanha responsabilidade. Deus é soberano, e Ele sempre vai alcançar aqueles que estão chamados seus filhos. Mas ai de nós se formos negligentes com a responsabilidade entregue a nós de proclamar o Evangelho. Por isso nós temos que ser proclamadores dessa verdade. E quando ele é pregado, Jesus é crido no mundo, como diz a sequência do texto. Pregado entre os gentios, e assim pessoas de todas as tribos, raças, povos e línguas o adoram e o reconhecem como Senhor e Salvador da sua vida. Como Apocalipse mesmo vai nos falar. Pessoas então de todas as nações,
transformadas à sua imagem e preparadas para o seu serviço. E por fim o texto diz, ele foi recebido em glória. A morte não deteu o nosso Salvador. A morte não foi o fim. Ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Foi assunto aos céus. Está assentado à direita de Deus Pai, de onde governa o mundo com justiça. É esse Rei glorioso que nós adoramos. E enquanto nós aguardamos o seu retorno triunfante, onde ele fará tudo novo, novos céus, nova terra, nova vida, enquanto nós o aguardamos, nós bendizemos aquele que está sentado no trono. Nós adoramos aquele que é o Senhor da igreja. E um dia, todos nós estaremos a uma só voz, cantando, que digno é o Cordeiro, de louvor e adoração. Digno é aquele que veio e resgatou a sua igreja. Essa é a verdade de Deus. É sobre essa verdade que nós estamos edificados. O Verbo se faz carne, habita entre nós, humilhado, morto e sepultado, mas ele ressuscitou, e ele está vivo, e ele reina. E é sobre ele que nós cantamos. É sobre ele que nós pregamos. Ele é a verdade que sustenta a sua igreja. Meus irmãos, Cristo é a verdade sobre a qual nós, a igreja, devemos estar edificados. O Verbo se fazer carne, habitar entre nós, é sustentado ao longo de todo o seu ministério pelo Pai, pelos anjos, pelo Espírito, traído, morto e sepultado. Mas ele não permaneceu morto, ele está vivo. E é sobre essa verdade que nós estamos edificados. Que nós possamos estar alegremente sustentados pelo Senhor. Que nós não venhamos ceder às dificuldades desse mundo, mas que possamos permanecer firmes, apesar dos ataques e perseguições que possamos sofrer. A verdade é inegociável. Não podemos ceder a esse sólido alicerce por nada. Não podemos renunciar a Cristo. Não podemos negar a verdade que foi a nós revelada. Devemos permanecer firmes, apesar das dificuldades que possamos enfrentar. E o que fazer à luz de tudo isso? Em primeiro lugar, meus irmãos, não ceda às mentiras do nosso mundo. E nesse texto isso pode ser percebido de várias maneiras. Nós temos vivido em um mundo que tudo é relativizado. A verdade não é mais tida como absoluto pelo nosso mundo. E com isso nós também temos relativizado o que é ser igreja. E meus irmãos, isso varia. Desde aqueles que acham que não precisam da igreja como instituição, os chamados desigrejados, aqueles que pervertem a organização da igreja, contrariando a palavra, aqueles que questionam a palavra quando se é uma verdade orientadora de Deus para o seu povo. Mas percebam, meus irmãos, a verdade importa, a verdade é relevante, a palavra fala sobre a verdade. Paulo gasta a maior parte da sua carta a Timóteo, falando sobre o que é a verdade, como deve se organizar a igreja em torno da verdade. Meus irmãos, isso tem que ser normativo para nós. Isso atesta que nós não devemos ser igreja conforme nós achamos melhor. Nós não podemos nos organizar como achamos melhor. Não podemos fazer aquilo que achamos melhor, porque a igreja não é nossa. A igreja não nos pertence. A igreja é de Cristo. Como é que nós vamos usurpar a casa de Deus? Como é que nós vamos ser povo de Deus, se nós não olhamos para aquilo que Ele nos traz como verdade? Como é que nós vamos relativizar todas as coisas? Como é que nós vamos relativizar a ética, a moral? Como é que nós vamos relativizar o que é família? O que é de fato sexualidade? Como é que nós vamos relativizar qual é o papel do homem e da mulher? Como é que nós vamos relativizar aquilo que Deus não relativiza? Então, meus irmãos, isso tem que ficar muito claro. A verdade, ela é normativa. Por mais que o nosso mundo diga que tudo é relativo, a verdade, ela é absoluta. E ela nos foi entregue na palavra. E ela não está disposta a negociar.
Deus ele não vai abrir mão da sua verdade por conta do nosso coração pecaminoso. É o nosso coração que tem que mudar. É a nossa disposição que tem que ser transformada à luz do Evangelho. E não o Evangelho que tem que se moldar ao nosso coração. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso que a palavra nos diz. É nós que devemos nos curvar diante do Senhor. Não podemos querer conformar Deus ou a igreja de Deus ao nosso coração. É Deus que é o Senhor da igreja. E essa verdade tem que permanecer absoluta. Não é negociável, não está aberta a negociação. Deus ele deu a sua verdade revelada. Ele deu os seus santos decretos. E a nós cabe segui-lo. E a nós cabe observar diligentemente aquilo que ele nos coloca como palavra do Senhor. Mas em segundo lugar, faça a verdade conhecida em nosso mundo. Em um mundo, meus irmãos, onde cada um crê naquilo que lhe parece mais conveniente, nós temos que ser colunas da verdade. Em um mundo onde tudo é solúvel, em um mundo onde tudo desaparece como fumaça, e aquilo que era verdade ontem não é verdade mais hoje, nós precisamos ter um sólido alicerce, a verdade de Deus. Não podemos ceder às vãs filosofias que nos cercam, como o progressismo que destrói as nossas famílias, que pervertem a ordem social, que muda o que é ser homem e o que é ser mulher, perverte a sexualidade como o homossexualismo, adultério, promiscuidade, banalização do sexo. São tantos ataques que a verdade sofre, que nós deveríamos gastar tempo com cada um desses ataques. Poderíamos gastar tempo com cada um deles. O nosso mundo, meus irmãos, constantemente ataca a palavra de Deus. Constantemente atacam aqueles que defendem a verdade de Deus. Mas nós não podemos ceder. Nós devemos ser a coluna da verdade. Temos que levantar o evangelho bem alto, testemunhar, reafirmar aquilo que a palavra afirma e permanecermos firmes em Cristo, a nossa rocha, a verdade de Deus. Ele é o nosso alicerce. Por mais que o mundo diga que não há alicerces sólidos sobre os quais nós podemos construir, por mais que todos questionem os absolutos, a verdade é um absoluto. É o Filho de Deus encarnado. É a palavra a nós revelada. E Deus não está disposto a negociar isso também. E nós temos que ser aqueles que proclamam essa verdade. Nós somos aqueles que sustentam essa verdade diante desse mundo. Temos que ser aqueles que sustentam essa verdade. Que Deus nos dê sabedoria e firmeza. Porque eu te garanto, é muito mais fácil você ceder. É muito mais fácil você ser omisso. É muito mais fácil você ser negligente. Mas nós não somos chamados para ser nada disso. Somos chamados para ser colunas da verdade. Permanecem firmes sobre o baluarte da fé. Cristo Jesus, a nossa rocha. Por isso não venhamos esmorecer, mas sejamos fiéis arautos dessa verdade. Que não cedem, que não se moldam, mas permanecem firmes até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E que assim Ele sustente a sua igreja pelos séculos dos séculos. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos. Obrigado, Pai, pela sua verdade. Verdade viva, eficaz. Verdade, Pai amado, que é absoluta. E tem que guiar a cada um de nós, igreja do Senhor. Sabemos, Pai amado, que por vezes a verdade ela tem sido simplesmente ignorada. Por vezes a palavra ela tem simplesmente sido questionada, moldada. Ô Pai, misericórdia. Misericórdia de nós, Pai amado, porque vivemos em um mundo perverso, em um mundo caído. Clamamos, Deus amado, que o Senhor possa estar nos sustentando, nos direcionando conforme o teu querer. Que o Senhor possa, Pai amado, estar conduzindo a tua igreja. Diante dos ataques que nós temos sofrido das vãs filosofias, do liberalismo, do progressismo, de tantas tentativas de questionar a verdade absoluta, que nós não venhamos esmorecer. Que nós não venhamos esmorecer diante daqueles que têm pervertido o que é ser igreja, diante daqueles que querem mudar a instituição do Senhor, querem negar a palavra para fazer aquilo que parece melhor aos seus corações.
tenha misericórdia da sua igreja, Pai amado. Sustenta-nos e nos guie conforme o teu santo querer. Que nós possamos permanecer firmes, apesar dos ataques, apesar, Pai amado, das dificuldades. Que nós não venhamos esmorecer, mas permaneçamos pelos séculos dos séculos, firmados sobre Cristo Jesus, a nossa rocha, o nosso sólido alicerce. E assim, Pai amado, ergamos bem alto a tua verdade, sem medo, sem hesitação, mas dispostos a pagar o preço, Pai amado, por viver conforme a sua palavra nos ordena. Dispostos, Pai amado, a não negociar a tua verdade, custe o que custar, Pai amado. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Pai. Meus irmãos, hoje é primeiro domingo, dia de celebrarmos a ceia do Senhor. E para nós, então, passarmos para esse momento, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 11. Primeira Coríntios 11, nós vamos ler a partir do versículo 23. Primeira Coríntios 11, a partir do versículo 23. Diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Até aqui a palavra do Senhor. Como o apóstolo Paulo nos lembra, a ceia é uma instituição feita pelo próprio Cristo. Jesus, quando ele celebra a Páscoa com os seus discípulos, ele toma um pão, toma um cálice e estabelece esses elementos como um memorial daquilo que ele faz na cruz, para dar à sua igreja a redenção. E quando nós nos ajuntamos como igreja do Senhor e participamos do pão e do cálice, nós estamos nos lembrando de quão grande redenção nós recebemos quando Cristo se entregou na cruz em nosso lugar. Quando o sangue puro foi derramado, o sangue do Filho de Deus foi derramado, o seu corpo foi moído, foi traspassado, sangue foi vertido, para que nós pudéssemos ser hoje povo do Senhor, chamados filhos de Deus. E quando nós nos reunimos e tomamos do cálice, comemos do pão, o que nós nos lembramos é isso: Cristo morreu em nosso favor, Ele se entregou em nosso lugar, e por isso nós estamos aqui, somos igreja, somos corpo. Essa mesa não é a mesa da igreja presbiteriana, essa mesa não é a mesa do pastor Guilherme, essa mesa é a mesa de Cristo Jesus, e quem te convida a participar dessa mesa é o próprio Cristo. Por isso, todos aqueles que estão aqui presentes, que estão nos visitando, são membros de igrejas genuinamente evangélicas e estão em comunhão com as suas igrejas de origem, também são convidados a participar do pão e do cálice do Senhor. O pão continua sendo pão, o cálice continua sendo cálice, mas por meio da presença real e espiritual de Cristo Jesus, nós somos edificados e somos sustentados como corpo do Senhor. Amém? Então vamos nesse momento passar para a ministração.
Quero convidar aqui à frente o presbítero Marcelo e o diácono Dino, Arcendino, para me auxiliar na distribuição desses elementos. O presbítero Marcelo e o diácono Dino vão me auxiliar aqui nesse momento. Amém? Vamos orar, consagrando esses elementos. Senhor Deus, Santo Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, porque preciosa oportunidade é concedida a nós, a tua igreja, nesse momento. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor se entregou na cruz em nosso lugar. Obrigado porque, por meio do sangue de Cristo Jesus, nós temos vida. Que ao participarmos desse cálice, participarmos desse pão, nós possamos, Pai amado, lembrar do quão grande foi a graça do Senhor dispensada sobre nós. E possamos assim, Pai amado, nos alegrar no Senhor. Que isso, Pai amado, possa gerar em nós compreensão do quão pecadores nós somos. Porque o Filho de Deus teve que ser moído numa cruz para que nós tivéssemos vida. Mas também possa lembrar, Pai amado, o quão agraciado nós somos. Pois mesmo sem merecer, Cristo se entregou em nosso lugar. E por isso temos vida. Que essas verdades fundamentais possam renovar em nosso coração a esperança. E possamos ser sustentados pela presença real e espiritual de Cristo Jesus nesses elementos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Meus irmãos, convido aqueles que vão partir, à medida que os nossos irmãos se aproximarem, se coloque de pé para receberem o pão e o cálice. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro o coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavados, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor.
Alguém que vai participar foi omitido na distribuição de algum dos elementos? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, celebrando a Páscoa com seus discípulos, tomou um pão e disse: Esse pão é o meu corpo, entregue por vós. Comei dele todos, em memória de mim. Comamos o pão. Após haver ceado, também de igual modo tomou um cálice e disse: Esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, em memória de mim. Bebamos o cálice. Senhor, nós te louvamos, Pai, pelo grande privilégio concedido a nós de participarmos nesse momento do teu cálice, do teu pão, desse memorial que nos lembra daquilo que Cristo fez na cruz, daquilo que nos fortalece espiritualmente. Obrigado, Pai amado, e que a participação desses elementos tão simples, mas tão singulares, possa ser instrumento na tua santa mão, para nos fortalecer ao longo da nossa caminhada. Para que possamos assim, Pai amado, viver como povo do Senhor, em louvor do teu santo e precioso nome, sempre te bendizendo e te adorando, Pai amado. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Pai. Convido agora que todos se coloquem de pé, nesse momento. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, e seja com todos nós, e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar?